Olá, como estamos, Morada Acadêmica? Hoje a ideia é trazer uma discussão sobre a política social e psicologia, uma trajetória de 25 anos, a partir de um texto do Oswaldo Yamamoto e da Isabel Fernandes de Oliveira, e falar um pouco dessa história que nos tem atravessado de modo tão interessante, trazendo muitas coisas benéficas ao país, né, no sentido de promoção de saúde, novas políticas integrativas, e também, ao mesmo tempo, muitas preocupações pela própria precarização, não é, que esse tema tem mobilizado e tomado as nossas atenções por conta da mundialização mesmo, né, do capital, novas formas neoliberais de governo, não é? Então, tudo isso nos afetando enormemente. Quero mostrar o texto base da minha fala. Professor Oswaldo Yamamoto, professor famoso, né? Está hoje na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que faz um trabalho muito crítico, muito interessante. Nós estamos usando esse artigo, que foi escrito em 2010, né? E que traz, não é, então, a análise da evolução das políticas sociais no Brasil pós 1985, ou seja, a redemocratização do país, né? Para justamente compreender como o psicólogo tem se inserido no campo do bem-estar social, né? São examinados especialmente nesse artigo a saúde pública e o campo de assistências sociais, o SUS e o SUAS, né? Setores nos quais os psicólogos têm, de fato, né, há quase 30 anos, tendo uma expressiva inserção ética e técnica nesses equipamentos, né? Então, o artigo traz uma conversa, um diálogo muito pertinente. É a partir dele que nós vamos traçar as nossas questões, né? E eu vou deixar também um pouquinho aqui do próprio Oswaldo, né, para nós conhecermos o nosso autor, né? Que é classicamente, né, conhecido por um estudioso do materialismo histórico dialético. Vamos assistir um pouco para conhecer o nosso interlocutor aqui. Temos também a Ana Jacó, né, que é uma professora também importante, que tem também importantes textos na área de história da psicologia brasileira. Então, com vocês, o professor Oswaldo Yamamoto, que irá nos fazer uma palestra sobre o psicólogo do elitismo ao compromisso social. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oswaldo, muito bom ter você aqui conosco. Bom, boa tarde. Eu quero começar agradecendo ao UERJ, ao Clínico Psiquer, e muito especialmente à minha amiga Ana Jacó pelo convite. Eu quero dizer que é uma grande satisfação que eu participo com vocês desse evento comemorativo do Dia do Psicólogo. Nós estamos, como a Ana já falou, há 2 dias do 59º aniversário da regulamentação da profissão no Brasil, que ocorreu, como todos sabem, no dia 27 de agosto de 1962. Uma dúvida que sempre surge nessas ocasiões é: nós temos realmente motivos para comemorar? É em torno dessa questão que eu quero desenvolver minhas reflexões. São reflexões, estou colocando algumas ideias para debate, na realidade. Só para registro, é preciso lembrar que a psicologia, tanto quanto campo de saber como prática, já existia na época da regulamentação. Os estudos históricos atestam isso muito bem.
Mas, sem dúvida, a regulamentação foi um marco importante, na medida em que representou o reconhecimento oficial da profissão, com o estabelecimento de privilégios, limites de atuação e o estabelecimento de condições para a formação e para o exercício profissional. Só para referenciar a memória, então, a Lei 4.119, ele estabelece como funções do psicólogo, além do ensino e supervisão de estudantes profissionais, a direção de serviços de psicologia, a prestação de assistência técnica e emissão de pareceres e realização de perícias, as seguintes atribuições, que na realidade é o núcleo da lei, utilizando métodos e técnicas psicológicas. A, diagnóstico psicológico. B, orientação e seleção profissional. C, orientação psicopedagógica. E D, solução de problemas de ajustamento. Eu quis relembrar esses pontos da lei, porque eu quero retomar isso um pouco mais tarde. Poucos anos depois da regulamentação, alguns estudos começaram a chamar a atenção para os rumos da profissão, os rumos que a profissão estava tomando. Nunca é demais lembrar que, no período em que a profissão foi regulamentada, o Brasil e o mundo atravessavam um momento de grande tensão política. Poucos anos antes, em 1959, acontece a Revolução Cubana. É o período mais crítico do envolvimento norte-americano na Guerra do Vietnã. E alguns anos antes tinha acontecido a Revolução Chinesa, que é de 1949. E mais importante, nós estávamos em pleno período da chamada Guerra Fria. Então é nesse contexto da Guerra Fria que os Estados Unidos orquestram uma contra-revolução em âmbito mundial, culminando no Brasil com o golpe de abril de 1964. Essa intervenção norte-americana não é uma mera suposição de analistas, é importante ressaltar. Há uma farta documentação sobre o assunto. Sobre o Brasil, existe uma obra indispensável, que é o livro 1964, A Conquista do Estado, do historiador e cientista político uruguaio René Dreyfus. Estou lá retomando. Então, no estudo realizado na passagem da década de 1960 para a década de 1970, Silvia Lezé de Mello, que era então professora da USP, Silvia que infelizmente nos deixou faz pouco tempo, publicou aquilo que viria a ser o primeiro estudo mais expressivo, mais sistemático sobre a profissão. Ela se debruçou sobre a situação da psicologia em São Paulo. Existiam naquela época apenas 198 psicólogos e psicólogas formados pelos 3 únicos cursos de psicologia que existiam na capital paulista. Só como referência. Bom, era só para a gente ouvir, até porque esse contexto inicial que o Oswaldo nos traz é interessante, porque o texto dele também começa, né, trazendo essa contextualização da história do Brasil, né? Texto que já mostrei, que está na revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, né, publicado em 2010, né? Ele começa lá no artigo dizendo, né, pouco menos de 2 anos após a regulamentação da profissão do psicólogo, o Brasil mergulhou em mais um longo período ditatorial, de exceção no plano político e de obscurantismo no plano cultural, né? Então, o texto do professor já nos conta algo que é urgente, né? Que é entender que a própria história da psicologia como ciência e profissão, né, ela acontece num momento, né, histórico do Brasil, que a gente pode dizer que é uma história de suspensão de direitos, né? Na época da ditadura, houve a suspensão de vários direitos que haviam sido promulgados ou iniciados, inclusive com João Goulart, no campo da saúde, inclusive em algumas conferências nacionais, e com a ditadura isso tudo vai ser, né, de maneira nebulosa, apagado do cenário brasileiro, com medo dos discursos comunistas, né, aquela paranoia geral que se estabelece com a Guerra Fria, né? Então, a psicologia brasileira nasce entremeio a este contexto. Então, esse é um fato que a gente não pode esquecer, né? Por que ele lembra disso ao trazer, né, toda essa carga da política social e uma trajetória, né, bastante interessante nos últimos anos aí no Brasil, né? Para mostrar que a psicologia nasce, né, dentro de um país que está com um cenário político,
cultural, né, e econômico bastante conservador, né? Então, é uma psicologia que nasce já dentro de uma marca, retomando uma ideologia, ocupando um espaço social. Isso é importante da gente notificar, não é? Então, a história da psicologia dentro de um longo ciclo, né? Autocrático, a história de uma elite burguesa que toma o poder, um país que se industrializa rapidamente, e um frágil e fragmentado processo de resistência do outro lado. Em meio a esse paradoxo, a essa dialética que nós temos, não é? A psicologia se instituindo como ciência no país. Portanto, a psicologia nasce herdando um lugar muito vinculado ao lugar clínico, biomédico, assumindo, né, um quadro liberal do sujeito dentro do seu consultório, da sua clínica, né, de uma psicologia dita remediativa, ou seja, de uma psicologia que tratava, né, do sofrimento psíquico, né, e, obviamente, com nenhum tipo de teor político, né? Daí a hegemonia desse tipo de perfil de psicólogo, até recentemente, em grandes pesquisas que o Conselho Federal assim o faz, né? O Yamamoto, no seu texto, de maneira muito inteligente, não é? Ele mostra que o contraponto a este perfil vai ser justamente, e esse é um processo histórico que demorou tempo, né? Mas que após o período de redemocratização, pós 84, né? De maneira muito ainda imberbe, muito inicial, a psicologia, né, vai encontrar junto ao trabalho com comunidades carentes, com educação popular, né, um espaço legítimo, né, que vai fomentar a criação de teorias e novas práticas, e daí surgiria, não é, uma possibilidade de uma psicologia comprometida e política. Então, nós temos nesse cenário do país, saindo da ditadura e entrando no período que nós chamamos de redemocratização, ou se vocês preferirem, a nova república, não é? Com graves acertos de dívidas, né? Mudança de moeda nacional, alta inflação, governos que caem, né? Como o governo do Collor, os vice-presidentes que assumem um poder, né? Ajustes já neoliberais na economia brasileira. Esse é o período de redemocratização no país, também conturbado, né? É em meio a isso que nós temos, né, uma psicologia que se olha, vive uma crise também do ponto de vista mercadológico, porque, obviamente, os psicólogos também perdem espaço de emprego ou de empregabilidade, não é? Assim como muitas outras profissões. Então, há pressões e crises econômicas que também assolam a própria profissão, não é? E esses psicólogos, então, eles começam a adentrar outras áreas de saber e poder, como o próprio hospital, o campo da saúde pública, né? Que até então, quando você tinha algum tipo de psicólogo, ele ocupava um espaço filantrópico, né? Muito ligado a uma ideologia de caridade, né? E agora você tem o desafio de transformar este lugar ético, técnico, profissional, né? Transformando a sua praxis. Então, o texto começa nos trazendo essa inquietação, né? Ele diz, diante, então, um processo pequeno, mas já presente, existem psicólogos que demarcam um pequeno e fragmentário processo de resistência contra esse regime autocrático e ainda burguês, né? E que busca-se, então, uma pequena politização
dentro de novas áreas de atuação, como a área da saúde hospitalar. E também, por que já não dizer, alguns princípios de atuações nas áreas comunitárias, né? Uns projetos, inclusive, de educação popular. O que o psicólogo vai encontrar num período de redemocratização, né? Ele encontra um sistema de saúde desigual, centralizado, repleto de corrupções, desvios financeiros, hierarquias de poder e saber muito delimitadas, principalmente com a hegemonia médica, né? Uma hegemonia já de um modelo privado no campo da saúde, ou seja, os convênios médicos, que cresceram absurdamente no período de ditadura, é sempre bom de se grifar, né? E nós temos, né, uma minoria profissional que está tentando já construir um processo de resistência, tentando criticar esse processo de privatização do modelo de saúde, né, tentando criticar um modelo de psicologia liberal, remediativa apenas, né? Então, nós temos na década de 80 uma figurativização da psicologia com este panorama. Então, o início do texto, não é, traz essa preocupação. Depois, ele parte para um segundo momento, definindo política social, né? Então, ele diz lá, política é conflito, né? Parte de um processo de alocação e distribuição de valores, é um campo de oposição, é um campo de contradição de interesses, né? São estratégias estatais, né, para a resolução de problemas sociais. Então, política social é uma estratégia provinda do poder público que foca em algumas questões sociais problematizadoras e que tem, né, causado sofrimento de diversas ordens, por exemplo, dentro de um estado, de um país. Não é? Então, numa primeira definição, nós chegamos a essa, né, definição mais comum. Diz o próprio Yamamoto, porém discutir política social dentro do marco de produção capitalista demanda muita clareza e muita resistência e muita vigilância, porque o próprio capitalismo, não é? Ele provoca intencionalmente, dentro de uma loja meritocrática, né, ideológica, uma precarização, um empobrecimento, não é, dessa política social. Isso está dentro de uma agenda já constituída no Brasil desde os anos 90, né? Quando você já tem aqui o ajuste neoliberal nos governos como Collor, o FHC, né? Com pequenas privatizações que já começam, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma Constituição Federal como a de 88, que já prevê, não é, um sistema único de saúde. Então, são essas as contradições que o Yamamoto está nos alertando, né? De um lado, você tem um programa político econômico que quer desmontar, né, essa rede de política social, e do outro você tem políticas sociais que querem, não é, criar programas sociais em várias frentes, como nós temos aqui no Brasil, buscando assegurar direitos universais do seu sujeito frente à educação, à saúde, seguridade social, emprego e renda, né? Combate à fome e à pobreza, reinserção no mundo do trabalho, de populações, não é, excluídas. Então, é uma grande contradição, né? E o texto belamente traz essa discussão para os nossos, né, para os nossos olhos, quer dizer, como, então, né, lidar com isso.
Em 1986, né, por exemplo, você tem duas demarcações muito importantes. Você tem a Constituição Federal Cidadã, que é uma Constituição moderníssima, que garante vários direitos, né, inclusive já trazendo a possibilidade da criação de um sistema de saúde público universal. Em 1986, você tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vai estudar, né, que vai promover já a origem do SUS como um projeto de saúde integralista. Você tem também, em meados dos anos 90, o Estatuto da Criança e Adolescente, promovendo uma nova visão da criança e adolescente e de uma seguridade social, de uma responsabilidade social. Fato é que no Brasil, então, em meio a essas turbulências, nós conseguimos implementar, não é, 2 grandes conjuntos inovadores de políticas sociais, o SUS, né? E você tem também os programas do SUAS, que é de assistência social. Né? Historicamente, essa foi a inovação. Nós já tínhamos no Brasil alguns programas que pensavam a questão do mundo do trabalho, de emprego e renda, mas muito mais, não é, numa visão remediativa. Então, a grande novidade vem com os princípios do SUS, que o SUAS, de alguma maneira, também se alicerça muito parecidamente, né, quando a gente olha para esses princípios. Né? E o grande desafio dessas políticas públicas é justamente trazerem ao país, né, uma perspectiva de bem-estar psicossocial ampla, né? Condenando, criticando esses discursos, né, que muitas vezes coadunam a ideia de cidadania com educação para o consumo, por exemplo, né, como se apenas, né, você exercesse a tua cidadania quando, por exemplo, você exige os direitos de consumidor, né? A cidadania é uma conquista social larguíssima, né, que depende de uma série de instâncias, né, e de ações. Então, é um combate, né, político, ideológico, dentro de um país que está sendo gerido de maneira muito frágil, e não é de agora, entremeio a políticas neoliberais, entremeio a tentativas do governo Lula em trazer, não é, um panorama mais intervencionista, e depois também, não é, programas famosos de inserção social, como o Bolsa Família, promovendo novos padrões tributários, né, e amplos programas voltados à pobreza, como os programas de combate à fome, miséria, etc., né, que tiveram uma caracterização, num primeiro momento, muito mais compensatória, né? E, infelizmente, né, depois da fratura do governo do Partido dos Trabalhadores em 3 gestões, né, esses programas se enfraqueceram, né? Então, hoje nós vivemos essa contradição, né, da presença de políticas sociais no país, porém, né, sendo precarizadas, como diz aí o Yamamoto, uma precarização ideológica, né? Onde a gente percebe essa precarização? De que modo, né? Quais são os sinais? O Yamamoto vai listar vários sinais, né? O alargamento da criação das ONGs, que é justamente um discurso, né, que se volta para, de alguma maneira, não é, justificar, não é, as questões de faltas sociais aí pelo indivíduo social, cada um de nós nos responsabilizando por isso, não é? Como se o governo não tivesse que se responsabilizar, não é, por essas questões. Criação de maiores trabalhos voluntários,
crescimento do setor informal no mundo do trabalho. As pessoas ficam desempregadas, perdem os seus direitos trabalhistas e vão para as ruas vender coisas, né? Essa informalidade, né? Com um agravo, né? da própria falta de direitos e a próprio campo violento, né? A qual essas pessoas se submetem. Então, ele dá já logo de cara, não é? Duas grandes consequências. Nós temos já a precarização e a privatização de algumas estatais, né? Estatais, por exemplo, de manejo de luz e água, esgoto, tem programas hoje, projetos para estatizar o correio, né? Então você começa a privatizar, né, essas instituições que são de fórum público estatal, né? O que nós acabamos, então, né, enfrentando? Ao mesmo tempo, um processo interessante de redemocratização muito jovem no país, a instauração de um sistema de proteção social, porém, ao mesmo tempo, essa precarização ideológica, né? Houve um empobrecimento de gestões mais firmes, mais intervencionistas, como a primeira gestão do próprio Lula, né? E a manutenção desse discurso neoliberal, né? Desmontando dentro do Brasil a possibilidade de um alargamento, vamos dizer assim, dessas políticas sociais, né? Então, o cenário hoje é um cenário de extrema preocupação. No texto ele nos diz, e também nos ensina, né, que um país emancipado, né, uma social-democracia saudável deveria assegurar aos seus sujeitos os programas sociais em 3 níveis, né? Os programas universais, que seriam programas sociais na área da educação e da saúde. Os programas de seguridade social, emprego e renda, que deveriam cuidar da previdência social, dos programas de capacitação, até para reinserção produtiva, né? E os programas voltados para a pobreza. Entrariam aí programas do SUAS, programas de combate à pobreza, né? E subsídios monetários às famílias, né? Ele caracteriza, então, né, esse momento que estamos vivendo como um momento de desajuste social, né, nominando a década de 80 como uma década perdida no país, quer dizer, a tentativa de transformar o Brasil num estado de bem social naufragou, né? Houve, então, uma série de medidas de contração econômica, né? Então, elevação das taxas de juro, diminuição, né, da taxação sobre altos rendimentos, o que é uma impropérie se a gente pensar numa justiça social redistributiva, né? Aboliu-se controle sobre os fluxos financeiros, né? Se desregulamenta o mundo do emprego e do trabalho, isso é seríssimo, né, gente? Ou seja, houve uma desmontagem gradual dos serviços públicos e um amplo programa de privatizações. Onde se queria chegar com isso? Um discurso ideológico do Estado mínimo, né? Aqui na página 12 ele diz, né, a precarização é operada por meio de 2 mecanismos, né? A descentralização dos serviços, que implica a transferência aos níveis locais do governo, da responsabilidade pela oferta de serviços e a falta de financiamento, né? Então, a população fica sem esse resguardo, né? De outro lado, você tem um corte de natureza discriminatória para acesso de serviços sociais básicos, né? E cada vez uma burocratização para se comprovar essa condição de pobreza. A gente viu isso agora, recentemente, no Brasil, com a questão da pandemia,
a dificuldade que as pessoas tinham para receber, não é, aquele auxílio, porque muitas vezes elas não conseguiam comprovar, não é, a sua condição de vulnerabilidade, o que é um absurdo, né? Ou seja, se constrói a ideia de cidadania regulada, né? Regulada pelo mercado, cidadania regulada pelo mercado de consumo, né? Quando não se coloca esse sujeito dentro de direitos sociais muito mais amplos, né? Então, ele diz, né, como é que ficam os programas, os dois maiores programas, né, que nós temos no país nos últimos 30 anos, que é o SUS e o SUAS, né? Então, nós temos uma permanente ambivalência aí, né? De um lado, são programas que buscam inovação na medida do possível, né? São estudados pelo mundo inteiro, né? Por um outro lado, ainda permanecem com várias fraturas por conta desse processo de precarização, né? Então, como consolidar uma política, um programa social em um país com graves instabilidades políticas e ausências governamentais? Essa é a pergunta, né? Como, né, diz o próprio Oswaldo Yamamoto, não reproduzir, não é, a meritocracia, o discurso blasé do capital, né, e superando e trazendo, né, para dentro desses sistemas, seja SUAS ou SUS, uma ideia de promoção de saúde psicossocial e não mais simplesmente um modelo, não é, que se baseava de maneira filantrópica no modelo clínico remediativo, né? Nós tivemos um ganho em meio a tudo isso, que foi a reforma antimanicomial, a reforma psiquiátrica, né? Mas ainda estamos também, por exemplo, nos debatendo em como agora reorganizar a reinserção desses sujeitos em meio a esse cenário de instabilidade política e econômica, né? No SUAS, por sua vez, o texto nos apresenta algumas questões, né? Que é, por exemplo, o desafio de universalizar o SUAS, assim como o SUS, né, é universalizado, né? Esse seria um dos desafios aí no campo do SUAS, né? A ideia da universalização, que está no SUS, né, que é previsto, né, pela Lei Federal 8080, há de se dizer, né, é o programa social de maior cunho que nós temos no Brasil, inclusive cunho democrático, né, onde você tem a universalidade de acesso aos serviços em todos os níveis de assistência, né, do nível de atenção primária, secundária, terciária, né, sem preconceitos, privilégios de qualquer espécie, né. Esse é um dos princípios magnânimos do SUS. Depois você tem um outro princípio, que é a participação da comunidade, né? A ideia de que o SUS, né, você pode ter comitês de pessoas da própria comunidade que participam, né, da agenda do SUS, enfim. Então, a ideia participativa. A descentralização político-administrativa, né? Isso é importantíssimo, gente, né? Quer dizer, você ter um sistema, né, de gestão, né, que descentralize, que cada região tenha o seu gestor, que conheça a sua realidade, né? E a gente vai discutir aqui, por exemplo, a questão da territorialidade, né? Alguns municípios precisam de mais serviços em determinadas áreas do que outros, por exemplo, né? Então, não adianta pegar o mesmo recurso e dar de modo igual para todas as unidades do SUS no Brasil inteiro. Tem que se ter, né? Por isso que tem que ter essa gestão, não é, municipalizada, por exemplo. Dentro do SUS, você tem programas
inovadores, não é? Como o Programa de Saúde da Família, que também depois, né, são criados agora recentemente em 2008 os NASPs, onde você amplia a abrangência, o escopo dessas ações de atenção primária, né? E essas equipes multiprofissionais vão até as comunidades, né, em processos de territorialização, de cuidado, de regionalização. É importante salientar, né, que a própria reforma psiquiátrica também mobilizou um corpo teórico muito mais crítico. Então, hoje, né, você tem dentro do SUS também alguns programas como Humaniza SUS, né, que busca cuidar das próprias equipes para que esse cuidado com o público seja de referência. E a necessidade da pessoa que trabalha com a saúde hoje coletiva, né, que ela tenha justamente essa formação crítica, né, social, e não mais simplesmente remediativa liberal. No caminho do SUAS, por sua vez, que é um sistema de proteção social, né, no campo da assistência social, que também está previsto como um direito social na Constituição de 88, né, apesar de ter sido formalizado posteriormente ao próprio SUS, né, nós encontramos também vários níveis de complexidade do SUAS, né, que atendem as pessoas em vulnerabilidade psicossocial, né. Você teve, em 1993, o LOAS, que foi a Lei Orgânica de Assistência Social, né, que instituiu depois o Conselho Nacional de Assistência Social, né. E aí você tem vários programas acontecendo junto ao SUAS, né? Por exemplo, o Bolsa Escola, o Programa Agente Jovem, o Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, né? O Programa Fome Zero, ficou bastante famoso na época do Lula, né? Que serviam a medidas emergenciais de médio a longo prazo, né? Ou seja, são programas que pensam a defesa do direito à renda, a defesa do direito à segurança alimentar, nutricional, né? Todos esses programas muito preocupados também, não é? E tem em foco o próprio cuidado assistencial com as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Isso é importante de destacar, né? Então, o Sistema Único de Assistência Social, né, que foi implantado por volta de 15 anos após o SUS, né, em 2005, na verdade, né, foi e se desenvolveu a partir de propostas como o do Fome Zero, né, que foi um programa bem sucedido na primeira gestão do Lula, né. E aí ele se alargou, né, o SUAS se alarga, possuindo agora uma rede mais própria, né, de avaliação e gestão de informação. Também buscando uma gestão descentralizada e participativa, né, em todo o território nacional. Sua base organizacional ainda está em voga, né, como eu disse a vocês, preocupada em manter esses princípios. Aqui nós temos o campo da assistência social como uma grande área também de diálogo, né, além da psicologia. Lembrar que o SUAS, não é, ele tem duas dimensões importantíssimas, né, que é o CRAS e o CREAS, né. O CRAS com uma proteção social mais básica, o CREAS com uma rede assistencial mais específica, né, trabalhando já com vítimas de agressão e violência, aí já trabalhando com um problema social instaurado, né. Então, no CREAS você tem equipamentos que trabalham
né, num nível especializado. Com relação à psicologia, também tivemos avanços, né? Nós temos a instalação do CREPOP, que é o Centro de Referência, né, de Psicologia, quer dizer, todas as práticas sendo mapeadas por essa instituição junto ao Conselho Federal, para buscar sempre repensar, não é, esses parâmetros de atuação, seja no SUS, no SUAS, do psicólogo brasileiro, né? Então, para ir finalizando o texto, né, que passamos aqui discutindo, é importante compreender que nesses últimos anos, né, da nova República, em que houve a instauração, sim, de programas sociais, né, a tentativa da implementação de um estado de bem-estar social no país, nós estamos, neste momento, sob grave desafio, né, e vigilância, de resguardar esses programas sociais tão complexos, com projetos tão interessantes, que estão sendo largamente desmontados. E aí, para também iluminar, né, o texto do Oswaldo e a nossa discussão do SUS e do SUAS, eu trago aqui um especial que mostra um pouco da história da assistência social no Brasil, que acho que é uma aula de história também, e uma aula de como a psicologia vai encontrar este campo. Vamos assistir juntos? Para homenagear esses profissionais, vamos mostrar agora um pouco da história da assistência social no Brasil. O vídeo foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010, antes da sanção da lei do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Vamos ver. Desigualdade social, dominação econômica, faces de uma realidade que o ser humano conhece bem, bastou descobrir a posse. Essa história, porém, tem seu contraponto, a assistência aos pobres, uma preocupação que sempre esteve presente ao longo dos tempos e que se acentuou a partir da era industrial. No Brasil não foi diferente. A desigualdade social e econômica e a busca por justiça social se confundem com a própria história do país. História que permitiu que a política pública de assistência social seja hoje um direito garantido pela Constituição. Mas para chegar até aqui, um longo processo histórico de lutas e conquistas da sociedade brasileira precisou ser percorrido. Tempo no Brasil, a assistência aos mais pobres não foi merecedora de atenção do poder público. O Estado era um mero distribuidor de isenções clientelistas a grupos privados e religiosos, e estes concentravam o atendimento à população vulnerável. A pobreza era tida como uma fatalidade e a assistência deixada à iniciativa da Igreja e dos chamados homens bons. Era a assistência esmolada, um conceito que se manteve até meados do século XVIII e que aos poucos foi sendo substituído pelo que alguns especialistas batizaram de assistência disciplinada. As ações continuavam filantrópicas e a cargo de particulares e religiosos, em instituições como hospitais e asilos. A partir da segunda metade do século XIX, o país viveu o fim da escravidão, a transição do modo de produção agrário para industrial e a chegada dos imigrantes estrangeiros que aos poucos substituíam os escravos.
Surgiram o Mosteiro de São Bento, a Ordem dos Frades Menores e Franciscanos e a Hospedaria de Imigrantes, albergue público criado em 1885 para abrigar em São Paulo imigrantes recém-chegados. Todo o sistema do Brasil Colônia recolhia-se esmolas, era um modelo português, a prática eles importam de Portugal, recolhia-se dos que tinham recursos, algum dinheiro, e aplicava-se esse dinheiro nas obras de misericórdia, como eles denominavam, eram obras sociais. No Brasil, o reconhecimento da assistência social pelo Estado aconteceu muito lentamente. A Revolução de 1930 conduziu a questão social ao centro da agenda pública. Na época, o Estado aumentou sua atuação na área social. Era uma resposta ao fortalecimento das lutas sociais e trabalhistas. Na era Vargas, o Brasil conheceu a força do governo federal no cenário político. O período pós-revolucionário baseava-se no estado de compromisso. A ação pública no campo social aumentou. O governo criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Surgiram ainda os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, peças de um sistema de previdência social baseado na lógica do seguro. O acesso aos benefícios era condicionado ao pagamento de contribuição. Essa legislação alcança o trabalhador organizado, o trabalhador do mercado formal, o trabalhador com carteira de trabalho, e ela deixa de lado qualquer ação de proteção social para os trabalhadores do mercado informal, para os pobres da sociedade naquele momento histórico. O Estado voltou-se um pouco mais aos excluídos do sistema de previdência social. O amparo passou a ser dirigido aos que não conseguiam garantir sua sobrevivência. Foi nessa época que o governo criou a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, e o Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS. Formado por pessoas indicadas pelo presidente Vargas, ao Conselho cabia avaliar os pedidos de auxílio e enviá-los para os Ministérios da Saúde e Educação. O valor do repasse financeiro era decidido pelo governo federal sem qualquer controle social. Já a LBA, que num primeiro momento surgiu para atender famílias de pracinhas brasileiros enviados para a guerra, passou a atender também os mais empobrecidos. Primeira instituição de assistência com abrangência nacional, a LBA reproduziu na esfera pública o modelo assistencialista que já acontecia no campo não governamental, reforçando os laços de dependência dos mais vulneráveis. A primeira-dama, Darcy Vargas, adotou a instituição, que passou a ter no comando as esposas dos presidentes da República. Foi o início do chamado primeiro-damismo junto à assistência social. Então, em 1936, é criada a Escola de Serviço Social em São Paulo, e ela é criada por um grupo de senhoras ligadas à Ação Católica Brasileira, paulista, que vem na criação de uma escola de serviço social uma possibilidade de qualificar o trabalho social e, sobretudo, uma possibilidade de desenvolver a ação social junto ao meio operário, junto aos trabalhadores. Com o passar do tempo, o país começou a experimentar o aumento do custo de vida. Surgiram os conflitos de interesses entre os setores agrícolas e econômicos que apoiavam o governo. O poder de Getúlio Vargas começou a se enfraquecer. O país pedia um governo mais descentralizado. O Brasil ganhou uma nova Constituição Federal em 1946. A Carta Magna desencadeou o processo de democratização. O poder na esfera federal foi então descentralizado e a autonomia dos governos estaduais e municipais garantida. Os governantes começavam a se preocupar em falar a linguagem do povo.
Na área social, porém, pouca coisa mudou. A LBA se espalhou pelo país com a criação das comissões municipais, estimulando o voluntariado feminino. O modelo assistencial baseado na caridade e na benemerência foi aprofundado e ampliado. Incentivou-se o surgimento de instituições assistenciais, públicas e privadas, gerando ações fragmentadas, pontuais e desordenadas. Nesse período, o CNSS assumiu a responsabilidade de certificar as entidades filantrópicas. O governo fazia o quê? Ao criar o CNS, ele regulamentou a filantropia. E ao regulamentar a filantropia, ele passou para as entidades privadas a responsabilidade, via transferência de tributos, de atender a população pobre da maneira que melhor aprovesse essas entidades. As entidades é que marcavam a forma de atendimento, o tipo de população que queriam atender e a forma que iam atender. Nada na perspectiva de direito. O golpe militar de 1964 marcou a vida do brasileiro pelo autoritarismo e pela retirada de direitos. A ditadura praticamente anulou os poderes legislativo e judiciário. Num cenário de negação política, qualquer manifestação popular ou partidária era considerada subversiva e reprimida pelos organismos militares. O regime militar não chegou a promover inovações significativas no padrão existente. A assistência social se burocratizou com regras, normas e critérios de atendimento à população excluída. Nesse período, porém, foi ampliada a Previdência Social e criado o Fundo Rural, estendendo a assistência aos trabalhadores do campo. A LBA foi transformada em fundação pública, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Outras instituições públicas foram criadas para dar assistência de acordo com a faixa etária ou por necessidade dos atendidos. É o caso da Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor, FUNABEM, a Central de Medicamentos, SEMI, e o Banco Nacional de Habitação, BNH. Nesse contexto, é criado também o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Declaro manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Com a Constituição de 88, a assistência social passou a ser reconhecida como política pública, integrante da Seguridade Social, ao lado das políticas de saúde e da Previdência Social. A estrutura da Assembleia Constituinte assegurou a ampla participação do povo na elaboração da Carta Magna. Os brasileiros participaram dos debates e apresentaram emendas populares. A Constituição representou, assim, uma ampliação dos direitos sociais. A proteção social foi reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. Esse projeto aqui é muito bom, traz inovações importantes, mas ele é insuficiente sem a participação popular. Esperamos que a Constituição seja cumprida. E a senhora está botando fé nesse cumprimento? Ah, estou, como não? O que antes era visto como problema de cada um ou coisa de pobre, passou a ser uma questão de todos. Uma responsabilidade pública garantida por lei. Pela primeira vez na história brasileira, o Estado determina que aqueles que não contribuíam para a Previdência também têm direito à proteção social. A saúde passou a ser universal e gratuita. 2 artigos, o 213 e o 204 da Constituição Federal de 88, escreveram de vez o direito à assistência social na vida dos brasileiros. Para alguns especialistas, o momento marcou o fim da travessia do deserto e o início de um processo de mudança em seu status legal e político. O avanço que a Constituição de 88 imprimiu na área de assistência social pode ser visto como uma ruptura à trajetória do período anterior. Mas o novo projeto não era auto-aplicável e o que foi prescrito na Carta Magna só iria tomar corpo nos anos seguintes. Um processo lento,
Afinal, era preciso regulamentar o que estava na Constituição. Quando a gente discute a Constituição, a gente esquece às vezes de falar dos milhares de assinaturas, né, das movimentações populares, né, das emendas populares que a Constituição teve. A Constituição, se a gente pensar no nosso Congresso Constituinte, tinha muito pouco possibilidade com aquele Congresso Constituinte de a gente ter garantia de direitos sociais. O que aconteceu foi um grande movimento da sociedade brasileira que saía de uma ditadura, clamava contra essa ditadura e queria ver garantia dos seus direitos sociais. O benefício de prestação continuada, o BPC, é fruto de emenda popular. Ao ser regulamentado, representou uma conquista das pessoas idosas e com deficiência, que passaram a ter direito à renda. E isso gerou muitos debates. Naquele momento, a categoria dos assistentes sociais estava muito envolvida, os órgãos da categoria, a Cefes, a ABEPS, a dos estudantes, a Enes, estava absolutamente envolvida. Vários seminários aconteceram, os trabalhadores da LBA também se engajaram nessa luta pela constituição da assistência social como política pública. A lei final ela é uma grande negociação para poder ser aprovada naquele momento. Foi a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que regulamentou os artigos da Constituição Federal de 88, que trataram da assistência social, garantindo o modelo de gestão e de controle social de forma descentralizada e participativa. A LOAS extinguiu o Conselho Nacional de Serviço Social, CNSS, e instituiu o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. A nova instância, com a incumbência de fiscalizar a política de assistência social, adquiriu formação paritária e caráter deliberativo. O CNAS, ao mesmo tempo que é o depositário da luta popular para o avanço do controle social nas políticas públicas e especificamente na assistência social, ele herda esse passado patrimonialista e herda e tem a função histórica de representar a participação popular na assistência social. Mas a LOAS precisava ainda responder aos desafios de garantir o equilíbrio entre o poder de decisão que cada governo passou a ter, assegurando a convivência entre o regional e o nacional. Foi criado, então, um comando único nos níveis de governo federal, estadual e municipal, para articular, integrar e coordenar as ações de acordo com as suas responsabilidades. Assim, cada um ficava ligado ao outro por um pacto de compromisso e não por obediência. A LOAS instituiu, então, os conselhos, planos e fundos de assistência social, como requisito para garantir o acesso aos recursos da União. A LOAS, no seu artigo 30, ela define que os municípios e estados, e a União também, têm que constituir conselhos, planos e fundos de assistência social para poder participar do sistema descentralizado e participativo. E o que acontece? Para que os municípios e estados pudessem acessar recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, que é criado logo depois do Conselho Nacional, do CNAS, eles precisavam criar o conselho. Nos anos 90, começaram a acontecer as conferências de assistência social. Elas foram peças importantes do processo de democratização da assistência social no país. No ano de 1993, foi realizada a chamada Conferência Zero, que deu grande contribuição para a área. A primeira conferência nacional foi realizada em 95, no mesmo ano em que a LBA é extinta junto com o Ministério do Bem-Estar Social. No seu lugar, foram criados a Secretaria de Estado da Assistência Social, SEAS, e o Programa Comunidade Solidária. Depois, quando o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência, ele propôs também o fim da isenção fiscal para as entidades beneficentes. E houve uma grande pressão, um outro lobby no Congresso Nacional para que fosse retirada da reforma da Previdência. A mobilização dessas entidades foi significativa durante o processo de discussão, além da mobilização dos funcionários da LBA que queriam a garantia dos seus direitos.
Em 98, foi aprovado o primeiro texto para a Política Nacional de Assistência Social e a norma operacional, que definiram as regras para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para estados, Distrito Federal e municípios. Foi o início de uma fase conhecida na área como CPF, Conselho, Plano e Fundo, como requisito para o repasse. Uma política que era de favor passa a ser uma política de direito e de implantação num território nacional tão diferente, com tantas desigualdades regionais, não só as desigualdades sociais, que é daquilo que nós tratamos da política de assistência social, mas desigualdades regionais, e era preciso criar parâmetros que nos pudessem iluminar essa perspectiva. O ano de 2003 foi divisor de águas para a política de assistência social. A implantação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foi a principal deliberação da 4ª Conferência Nacional. Após 10 anos de regulamentação da LOAS, o novo texto da Política Nacional de Assistência Social definiu as bases para a implantação do novo modelo de gestão. O Brasil entrou em uma nova fase de fortalecimento do Estado e de defesa dos direitos socioassistenciais. Foram instituídos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. O SUAS representou um avanço para a organização descentralizada e participativa da política pública de assistência social. A aprovação da norma operacional básica, a chamada NOB-SUAS, pelo CNAS no ano de 2005, reafirmou o Pacto Federativo e começou a traçar um novo modelo socioassistencial no país. A família assumiu o papel de núcleo fundamental para a política de assistência social, na perspectiva dos princípios da matricialidade sociofamiliar e do território, como base de organização dos serviços. A família é compreendida como um conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e de solidariedade. A assistência social assumiu seu caráter preventivo. O território também passou a ser fundamental para compreender as situações de vulnerabilidade e risco social. Quando o serviço chega toda a proteção social, a urbanização, a possibilidade da escola, a possibilidade do posto de saúde, a possibilidade do CRAS estar lá, significa serviço público de acesso à população aonde ela vive. E esse serviço público é o que vai potencializar essa população para que ela use a cidade. O sujeito se dê conta que ele é um cidadão de direito, que ele mora numa cidade, num estado e num país e que faça uso dessa cidade, desse estado e desse país. O Sistema Único de Assistência Social organizou suas ações a partir das responsabilidades de cada ente federado, na gestão e no financiamento, com base no Pacto Federativo. Autônomos, estados, Distrito Federal e municípios não sofrem interferência federal, mas são acompanhados de perto. A integração da rede de serviços se consolida na corresponsabilidade. Ao Estado cabe oferecer e garantir a proteção social e ao usuário o direito de acessar benefícios e serviços. O SUAS se organizou em 2 eixos estruturantes, benefícios e serviços. O BPC e o Bolsa Família estão entre os benefícios assistenciais. Os serviços de caráter continuado passaram a ser ofertados nos equipamentos públicos ou pela rede socioassistencial do SUAS. Aos poucos, a população começou a perceber a mudança. A assistência social passou a ter como referência os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e Centros de Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS. Nesses espaços e equipamentos públicos, as famílias passaram a ter a garantia de acesso à política pública de assistência social, com direito à convivência familiar e comunitária. Em 2010, segundo o IBGE, 100% das cidades brasileiras possuem estrutura da assistência social. Na primeira década do milênio, milhares de brasileiros saíram da linha de pobreza, começaram a ter acesso aos serviços e benefícios da assistência social e descobriram: onde a esmola termina, o direito começa. Então, nós vimos esse histórico da assistência social, né? Um vídeo muito
muito pertinente. E agora vamos falar um pouquinho do SUS, né, que também tem sido um dos nossos programas mais enaltecidos, né, e por uma complexidade também de organização. E aí eu vou usar aqui um documentário do Conselho de Enfermagem, o COFEN. Que ocorreu à instituição formal do maior sistema. A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado. Foi a partir desse marco histórico que ocorreu a instituição formal do maior sistema de saúde do mundo, o SUS. Laura, como é que tá o balé? Tá bem, tia? Isla hoje não quer falar comigo, gente. Como é que na última consulta a gente viu que a Laurinha tinha perdido peso, né? Falta de apetite? E a físio, quando é que a gente vai conseguir? A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Eu sou formada em 1974, portanto, bem antes da Constituição de 1988 e também da Lei do SUS, que é de 1990. Havia uma dificuldade de acesso muito grande, porque o INAMPS era destinado a quem tinha emprego, com carteira assinada. E havia a indigência. Com o SUS, isso mudou inteiramente. Não importa a condição do brasileiro, não é? Não importa a sua situação socioeconômica, não importa a prestação de serviço de que ele precisa. Então, esse conceito da universalidade, que é o princípio maior do SUS, é para todos os brasileiros. Claro que se um brasileiro optar por não se tratar no SUS, tem a prerrogativa, não é, de fazer o seu plano de saúde e tudo, embora geralmente esse plano não dê integralidade assistencial, que é o segundo maior princípio do SUS. O que significa dizer que, além de ser para todos os brasileiros, o SUS tem de disponibilizar ações e serviços de saúde que cubram toda a necessidade de promoção da saúde, prevenção de doenças, detecção de doenças, diagnóstico, tratamento, atendimento de urgência, até a reabilitação. A integralidade, ela fala tanto do indivíduo, como ela fala também de um sistema integral. Olha o indivíduo em todo o seu contexto social, psicológico, desde o trabalho dele, o que ele faz, as escolhas que ele tem, e a atenção primária tem esse papel, né? Se ele vem com uma dor, por exemplo, essa dor pode estar relacionada a um desemprego, pode estar relacionado a outras situações que não é necessariamente aquela queixa principal. Foi uma coragem muito grande em criarem no Brasil uma estrutura de atenção à saúde da população, porque não é só cuidar de doença, né? Aquilo do SUS que aparece muito pouco, que poucos enxergam, é esse cuidado com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a prevenção de doenças, né? E realmente nós tivemos um avanço muito grande nesse sentido. Hoje nós estamos com quase 210 milhões de habitantes e é o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema que é universal, integral e com uma gestão, uma administração que precisa também ser descentralizada, o que é um grande desafio. Que bom. Quando que a gente pode começar? A história da enfermagem nos últimos 30 anos, ela se entrelaça com a do SUS.
O SUS foi um desencadeador da municipalização de muitas ações e serviços, e isso fez com que crescesse o emprego público. E esse emprego público para a enfermagem foi um alargamento profissional, tanto de número de postos de trabalho, quanto também do aumento das práticas e saberes que a enfermagem até então vinha desenvolvendo. A importância da enfermagem no Brasil, especialmente no Sistema Único de Saúde, é absoluta. A pesquisa aponta que o Brasil tem hoje em torno de 2 milhões de trabalhadores de enfermagem em todo o país, em todas as regiões, em todos os estados, e principalmente ela atua nos vários setores do Sistema Único de Saúde. O SUS emprega cerca de 60% do total de profissionais de enfermagem no Brasil. Então são mais de 1 milhão de trabalhadores da enfermagem que trabalham no Sistema Único de Saúde, que atende toda a população brasileira. Muita gente enxerga que o SUS é público. Não, a maior parte dos hospitais que integram o SUS são não públicos, embora a maioria deles de natureza filantrópica. Então, o SUS é basicamente um comprador de serviços na área da média e alta complexidade. Então, a fibrose cística é uma doença ainda pouco conhecida no Brasil, é uma doença crônica e progressiva. Então, o objetivo da equipe é a gente conseguir manter aquele paciente saudável o maior tempo possível, mais sobre de qualidade de vida, né? Às vezes a gente não consegue curar a fibrose cística ainda, né? A gente não tem medicações para cura, mas a gente tem medicações para controle. Assim, agora ela tá fazendo balé. Ah, que bom. E aí ela falou, ela tá fazendo balé. Eu falei, tá, mas esse não substitui. Então, pelo menos a cada 15 dias para ela começar a pegar o gosto pela físio. O meu papel, assim, acima de tudo, eu trabalho muito com adesão ao medicamento. Mas você não consegue uma adesão ao medicamento se você não tiver outros fatores relacionados, né? Eu não posso chegar simplesmente para o paciente e falar, olha, você tem que tomar isso, isso e isso. Você tem que entrar um pouco na vida e naquele dia a dia da pessoa, para a gente ver até onde a gente consegue fazer com que melhore a adesão, isso estando inserido no dia a dia dele. Então, eu me vejo como um elo de ligação entre o usuário e o próprio sistema e a própria equipe de fibrose. Oi, Fábio, tudo bom? Bom dia. Cadê o oxigênio, Fabinho? Não pegou a bala ainda, não? Não pegou, não. Então tá, vou lá buscar a bala pra você, tá? Tá. Então a mudança, para mim, foi vivida e foi uma mudança radical. O próprio conceito de saúde também se modificou. Era centrado na atenção hospitalar, no modelo muito fortemente na cura, e passa a buscar um modelo de atenção à saúde centrado na qualidade de vida, na promoção da saúde, em que o próprio cidadão ele se integra nesse processo de cuidar. É muito bom, porque da outra eu não consegui dar mamar e eu fizesse o que eu queria. Aí é muito bom. A Organização Mundial de Saúde já falou centenas de vezes em todos os seus documentos atuais que a atenção primária é prioritária para esse sistema de saúde, para que esse sistema de saúde consiga reduzir as grandes mazelas da população. Hoje, grande parte das ações de saúde desenvolvida no Saúde da Família, o enfermeiro está à frente, seja no planejamento do processo de trabalho, seja na coordenação, na gerência, organização como um todo do território, do fazer dentro do centro de saúde. O básico, ele não é de ser inferior ou fácil. Ao contrário, é de base, é de sustentação. Então, a atenção primária ou atenção básica, a mesma coisa, ela tem o papel de ser essa primeira escolha, a primeira entrada do usuário dentro do serviço público. E a atenção básica também é responsável por promover saúde, né?
E aí o meu maior desafio dentro da gestão é fazer com que esse profissional que presta o serviço lembre da escolha que ele fez, e mesmo com todas as adversidades, a gente tem feito muito. Nós ainda temos um problema muito grande de subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, que gera uma série de outros problemas, como a falta de valorização dos trabalhadores da saúde. Nós não temos planos de carreira, nós não temos garantias de todos os direitos, nós não temos salário adequado. Nós temos que ter hoje 2, 3 empregos, e as mulheres ainda têm a 4ª jornada de trabalho, que é cuidar dos filhos em casa. É uma profissão com forte participação feminina, né? Em torno de 85% de toda a equipe. O fato de termos uma categoria que está no país inteiro, em todos os setores do Sistema Único de Saúde, público ou privado, faz com que essa mão de obra feminina tenha sobrecarga de trabalho. Salários baixos e condições de trabalho abaixo da média ideal de trabalho de qualquer profissional. Então, o ambiente de saúde hoje, ele passa por problemas severos de segurança, de proteção aos trabalhadores de saúde. Então, eu diria que essa questão da proteção e da crise mesmo, de violência da população para com o trabalhador da saúde, a gente vê retratado isso na enfermagem. E saúde é algo que é feito por gente. Nós podemos ter equipamentos dos mais modernos, nós podemos ter boas instalações, mas quem faz o atendimento de saúde à população são as pessoas que são trabalhadores de saúde das mais diversas profissões que compõem a equipe de saúde. Olha aí, olha! É perfeito? Nunca será, né? Atende a todas as necessidades 100%? Nunca atenderá. Mas eu digo para vocês, sem medo, que foi uma mudança impressionante no Brasil e, inclusive, demandou uma estrutura de formação de recursos humanos que também antes não existia. Houve um avanço paralelo em todas as áreas. Vocês todos participaram das oficinas da planificação, não participaram? A tutoria nada mais é do que o processo que deveria ter acontecido entre uma oficina e outra. Ela tem um objetivo geral, que é organizar os macroprocessos da atenção primária à saúde nas unidades de saúde, com vistas a quê? A responder às necessidades da nossa população. O SUS hoje, com todas as suas fragilidades, ainda é a grande política social do país. Apresenta ainda muitos problemas, mas também contribuiu muito com a evolução da melhoria das condições de saúde e do acesso à saúde para a população brasileira. Para a história de um país, 30 anos não é tanto, não é? Mas o SUS conseguiu, nesse intervalo de tempo, ser universal na atenção básica, cobrir todos os estados brasileiros, todos os municípios brasileiros e avançar muito no Programa Nacional de Vacinação, né, com erradicação de doenças transmissíveis, como o Brasil sofria muito, a varíola, por exemplo. Conseguiu o SUS ter um sistema de vigilância sanitária que também, de forma descentralizada, cuida das condições sanitárias de tudo que é restaurante, cantina, farmácia, ou seja, abrangente também. Um sistema de vigilância epidemiológica que cobre também todo o território nacional. Conseguiu avançar no atendimento médico de urgência com o SAMU, que é exclusivamente de atendimento público,
Na terapia renal substitutiva, praticamente cobre quase totalidade dos doentes crônicos renais. Um dos grandes avanços que o SUS teve na área de promoção da saúde foi o programa de controle do tabagismo, que teve um impacto tão grande, uma redução tão grande do tabagismo no Brasil, que é considerado um dos melhores programas do mundo. A grande parte dos bons indicadores, dos excelentes indicadores e do crescimento e efetivação de muitas políticas deve-se à enfermagem brasileira. Então, para que o SUS avance cada vez mais, nós não podemos deixar de considerar o componente humano. Talvez essa seja uma das maiores reflexões que devem ser feitas nessas comemorações de 30 anos do Sistema Único de Saúde. Na verdade, o Fábio, para mim, ele é um exemplo de superação. Ele tem tudo para ser aquele menino, né, Rani? Cabisbaixo, aquele menino reclamão, aquele menino que não quer fazer nada. Ele é um adolescente, ele está na escola, ele tem a vida dele normal como qualquer outra criança. Então ele teria tudo para falar, porque eu sou menor que os meus colegas, porque eu sou nem tão mais magro assim que os colegas, né? A diferença é pouca, mais ou menos, só um pouquinho. 20. Bobagem, né? Então eles tinham tudo para ter essas reclamações. Eu nunca vi o Fábio reclamando em relação a nada disso. Ele sabe tudo sobre a doença dele, ele sabe que ele tem fibrose, né, Fabinho? Sabe que é uma doença grave, sabe que tem que fazer muita coisa durante o dia. É a medicação que ela demora um tempo para agir, mas quando age, ela age forte. E é o que a gente tem, né, Fábio? Graças a Deus. Então ele é muito bem resolvido em relação a isso. E isso a gente não vê muito. A gente tem aquela coisa de colocar o menino, né? Eles falam muito isso para os pais no começo, quando eu recebo eles bebezinho, não coloca ele na bolha, tá? Meu rapaz, eu falo para ele sempre, você não é diferente de ninguém. A sua condição que é diferente da dos outros. A diferença é que você precisa de um oxigênio e toma uma enzima na escola. O resto você é uma criança normal. Você pode correr, você pode brincar, joga queimada, mata a doutora Luciana e as meninas aqui do coração, mas joga queimada. Nós temos o SUS hoje como um principal campo de emprego e de trabalho para a enfermagem. E a enfermagem hoje dá a sua sustentação de manter o SUS hoje sendo essa grande política social, sanitária e de resgate da vida humana do brasileiro. Um grande desafio é pensar no padrão de qualidade do SUS, em que a questão da humanização não seja só algo institucionalizado enquanto política, mas sim que mova e comova os trabalhadores da saúde. Nós temos que trabalhar numa lógica da afetividade. Na verdade, a gente não trata como médicos, não são enfermeiros, não são fisioterapeutas. Para mim é a Núbia, é a Luciana, é a Maresa, porque é muito tempo de tratamento, são 5 anos. E para mim, a entrega deles com a gente é muito grande, então pra gente é uma via de mão dupla, né? No momento em que o SUS passa por uma crise severa do seu financiamento e cada vez mais sendo sucateado em sua manutenção, em seu financiamento, tanto a enfermagem quanto a população brasileira precisa se unir em prol da defesa do SUS. Porque, principalmente nesse período, o Sistema Único de Saúde tem sofrido muitos ataques e precisa, de fato, ser defendido como um patrimônio do povo brasileiro. Bom, esse vídeo muito interessante, né, gente? Até uma homenagem aos enfermeiros que fizeram uma história tão recente e bonita, está aí no atendimento da pandemia, acho que é uma maneira também da gente elogiá-los. Mas falando do SUS e da psicologia, que também é onde nós precisamos chegar, não é? Eu também gosto bastante desse vídeo aqui, ó, que foi feito pelo Conselho Regional de São Paulo e fala da defesa, né, do SUS e da garantia de direitos. Vamos assistir um trecho? Reforma sanitária.
Sistema Único de Saúde foi um grande avanço, uma construção muito importante no campo das políticas públicas no país. Ele representa para a saúde um pouco esta possibilidade da gente ter efetivamente políticas que garantam o acesso da população aos bens e serviços de saúde de maneira universal, equânime. Ele é para a população, ele é para todos, ele é um sistema de saúde que não vai diferenciar quem é que pode ou quem não pode estar usando o SUS. Todos podem. O SUS é a nossa grande política social. Não a nossa grande política social porque ela é melhor ou mais importante do que as outras, mas porque ela é a primeira grande política pública que a gente vai implementar a partir da Constituição de 1988. O SUS, o Sistema Único de Saúde, para o Brasil, ele representa uma enorme conquista da sociedade brasileira. Ele é fruto de um movimento amplo, chamado Movimento da Reforma Sanitária, que é um movimento que envolveu trabalhadores, sociedade civil, docentes, estudantes, enfim, um grande grupo de pessoas, né, de entidades, que durante muitos anos fez um esforço importante social para que a gente passasse a considerar a saúde como um direito. Ele é importante porque, até então, a gente podia pensar que no Brasil não existia um sistema, era uma fragmentação. Tem até autores que dizem um não sistema de saúde. Teve um grande período onde as pessoas tinham acesso àquilo que elas pagavam diretamente. E quem não tinha como pagar era tratado como indigente, muitas vezes em serviços filantrópicos ou muitas vezes em lugar nenhum, né? Então começa a haver um grande investimento dos governos, principalmente a partir da década de 50, e isso se intensifica na década de 60, do investimento de compra de serviços privados, né? Então, que também continuava. E quem pode comprar tem acesso, quem não pode não tem acesso. Durante o período de ditadura militar, o processo de pauperização foi muito grande. Embora a gente vivesse num período de milagre econômico, do ponto de vista das políticas sociais, o que a gente teve foi mais um agravamento. Se não me falha a memória, a gente já estava por volta de 75 crianças mortas por 1.000 nascidos vivos, que é uma taxa super alta. Mortalidade infantil por causas absolutamente evitáveis, tipo, criança está desidratada, tem que dar sorinho. Só que para dar sorinho você precisa ter um agente de saúde para, enfim, né, fazer divulgação de saúde, etc. Então, de um lado, as pessoas não tinham acesso universal à saúde e, de outro, o poder público financiando uma rede privada de hospitais no Brasil. E isso foi gerando uma insatisfação que foi sendo organizada em movimentos que reivindicavam não só a saúde, era um momento em que a democracia brasileira não existia, né, estava numa ditadura, então os movimentos sociais reivindicavam liberdade, reivindicavam democracia, reivindicavam acesso a direitos, e nesse acesso a direitos começou a priorizar o acesso ao direito à saúde. Assim, a luta por uma redemocratização do país, uma necessidade de buscar formas de assistência, não só isso, mas de cuidado em várias frentes, houve a organização de muitas frentes, né, de movimentos. Por aí a gente tem um movimento da próprio movimento da reforma sanitária, também vem nesse bojo o movimento de reforma psiquiátrica. E são movimentos que, na época do processo de redemocratização, no processo do período da Constituinte, né, de uma nova Constituição, estiveram muito mobilizados. A luta pela liberdade, pelas liberdades democráticas contra a ditadura começa a ser acompanhada de luta por direitos sociais, né? Então, a psicologia começou a se criticar, se avaliar em que medida ela poderia contribuir para esse tipo de situação. Essas demandas de saúde nascem dos dramas cotidianos das pessoas na periferia. Acho que isso é o bonito e forte dessa política, eu acho. Tem movimentos históricos na Zona Leste de São Paulo, na Zona Sul, o Movimento Popular de Saúde, o Movimento dos Trabalhadores e a própria reforma psiquiátrica brasileira, em que reivindicava o acesso público, gratuito e universal a todas e todos. E foi esse movimento que fez um caldo importante, né, para que a gente tivesse uma pressão social e pudesse, então, a gente teve em 86 a 8ª Conferência Nacional de Saúde, um marco bem importante nessa perspectiva da sociedade brasileira dizer que sistema de saúde ela gostaria de ter. Então, acho que na história do SUS, a 8ª Conferência foi uma marca muito grande. Tanto que a conferência
agora de 2019, que nós vamos estar realizando, que é a 16ª, ela chama 8ª mais 8. Entendendo que a gente também está, neste momento, precisando discutir esses critérios. E sempre os psicólogos tiveram uma participação importante nesse processo de discussão e nesse processo de construção daquilo que deveria orientar a construção de um sistema de saúde. Acho que hoje o que a gente tem no campo da psicologia, no SUS, na atenção psicossocial e na saúde mental, exatamente esse diálogo interdisciplinar que vai afetando a formação das pessoas. Em que medida que o saber, por exemplo, do psicólogo pode contribuir para o saber médico quando ele está cuidando de uma gestante de um pré-natal mais difícil, em que aquela gestante está numa situação de vida familiar complexa, com uma relação abusiva. Eu nem consigo separar a minha atuação profissional da política pública, na medida onde eu me proponho a ser um psicólogo da política pública. Porque é exatamente isso, é que noção de Estado você tem e o que você acha que o Estado tem que dar para essa população. Como eu acredito que o Estado tem que ser um Estado que provenha, que gerencie, que distribua a renda, que cuide, eu também acho que a gente tem que ser os melhores profissionais, os mais bem formados e os mais atuantes no sentido de não se acomodar. Se alguém quer ser um profissional que vai se acomodar, não é no serviço público. Também a 8ª conferência, ela definiu qual é o conceito de saúde que deve orientar o cuidado em saúde no Brasil. E não é saúde como ausência de doença, não é saúde como completo bem-estar biopsicossocial, como muitas vezes ao longo do século XX a gente foi considerando, mas é a saúde como resultado de um conjunto de condições que interferem na condição de vida das pessoas. Então, de moradia, de trabalho, de lazer, de acesso à alimentação, de acesso a saneamento, enfim. Então, com o SUS o que a gente tem é um avanço muito grande, né? Os 3 princípios que a gente chama de princípios doutrinários do SUS, que é a universalização. Então, todo mundo tem acesso. E são todos, as pessoas em situação de rua, os imigrantes, as pessoas que não trabalham, as pessoas que estão numa situação de muita vulnerabilidade. A integralidade é um outro princípio do SUS bastante importante, porque ele diz o seguinte: não adianta ter acesso a uma parte do que você precisa. Se esse cuidado em saúde não for integral, ele não responde àquilo que o SUS se coloca como um dever do Estado. Então, quando a pessoa toma um medicamento, o SUS já chegou antes para ver se aquele medicamento tem boa qualidade. Quando você vai num restaurante, o SUS chegou antes para saber se aquele restaurante está de acordo com as normas da vigilância. E quando a pessoa precisa de um cuidado mais específico, ela tem no SUS, na sua rede básica, na sua rede especializada, na sua rede de hospitais, na sua rede de saúde mental, na sua rede de reabilitação, ela tem uma possibilidade de um cuidado integral que possa ir desde um diagnóstico até o cuidado mais especializado que você possa necessitar. Nenhum serviço, nenhum plano, nenhum projeto de saúde garante aquilo que o SUS garante do ponto de vista da integralidade da atenção à saúde. O terceiro princípio do SUS é muito importante para complementar a universalidade e a integralidade, que é o que nós chamamos de equidade, que é uma palavrinha às vezes mais difícil da gente conversar sobre ela, mas ela significa assumir que nós somos diferentes. Então, considerar a diferença como riqueza e não como desigualdade na saúde, para que isso aconteça, eu tenho que ter a equidade. Então, essa concepção, essa perspectiva desse sistema de saúde é aprovada em 1986, consolidado com a Constituição de 1988, e em 1990 a gente vai ter a Lei 8080, que vai então regulamentar o SUS. A gente tem que lembrar que quem era o presidente da República era o Fernando Collor de Mello. Mas não só isso, que em 1990 a gente tem que pensar e lembrar que essa perspectiva, uma corrente neoliberal, ela vinha muito forte. Desde o período pré-Constituição, década de 1990, anos 2000, a gente tem essa tensão colocada, essa contraposição entre um projeto que aposta no mercado, entende que é aí que você vai conseguir competência, efetividade, eficácia, etc., e um projeto que aposta
no Estado, garantindo direitos para todos, mesmo que seja com alguma relação com o setor privado, mas sem perder o comando, vamos dizer assim, da perspectiva pública que deve ter uma política para garantir os direitos. Desde a Constituição de 88, todos os governos federais, até o golpe e agora até o governo Bolsonaro, todos eles, de alguma forma, estavam olhando para a Constituição brasileira e buscando construir o Sistema Único de Saúde nesses mais de 30 anos. Nos governos Lula e Dilma, a gente teve a possibilidade de aprofundar esse processo ainda mais na qualificação e na prioridade dada para o Sistema Único de Saúde. Houve um forte investimento público na participação popular e na reorganização dos serviços, todos eles. Então, praticamente toda a rede foi reformada, houve uma ampliação no número de equipes de saúde da família bem importante. Então, isso tudo foi um momento de um SUS pulsante, né? Onde, como a gente dizia, toda vida valia a pena, toda vida vale a pena. Estava sendo um período bastante importante de qualificação do SUS. Infelizmente, o golpe de 2016 e agora a eleição de um governo que tem explicitado uma outra proposta para o sistema de saúde tem dificultado muito o processo de avanço do SUS. Esta perspectiva ética e política que a gente estava construindo, que é pensar uma sociedade democrática, uma sociedade com justiça social, uma sociedade solidária, generosa, uma sociedade aberta a receber as infinitas diferenças que existem de expressão de ser humano, sexualidades, etc., etc. E a gente está num momento de ruptura em que esse projeto ético e político virou algo a ser execrado. Então, o risco agora e a gente observa isso desde o golpe de 2016, né, claramente, desde o primeiro dia do golpe, foi uma das primeiras coisas que se falou, que era assim, é preciso ter planos de saúde populares. O que é um plano de saúde popular? É dizer que nós vamos disputar o SUS vai ter que disputar e, na verdade, ele vai perder, porque vai perder recursos, vai perder investimento público, vai perder política de favorecimento, de fortalecimento, porque na hora que ele tem que disputar com a existência de planos populares, que, na verdade, são negócios, né, que vão simplificar o atendimento, que não darão conta de uma lógica complexa como é a lógica do SUS, né, e que aí tiram a força do SUS. Então, hoje o SUS corre perigo, porque além de um subfinanciamento, há uma estrutura disfuncional e um desinvestimento sistemático, principalmente a partir da PEC aprovada durante o governo Temer, em que congela os recursos públicos ao longo de 20 anos. Então, o que a gente fala da PEC da morte. Isto é um absurdo. Nós temos que fazer um movimento forte de garantir, de buscar, de conseguir reverter esse congelamento para os próximos 20 anos. E toda vez que se ameaça o SUS, embora, né, a fala que aparece porque não funciona, não atende, porque isso, porque aquilo, sim, não funciona, não atende, porque, primeiro, é um processo de implantação. Segundo, é um processo de implantação que encontra muitos contrapontos, né, exatamente na disputa por aqueles que entendem que é o mercado que deve oferecer serviços e não o Estado que tem que garantir direitos sociais. Enquanto a população, de um lado, perde o direito, do outro lado, você tem uma ampliação de oferta privada de baixa ou péssima qualidade que não garante o cuidado a todas as necessidades de saúde da população. Se você vai pensar num Estado que está voltado para diminuir desigualdade social e pensa até numa transformação, vai trabalhar numa perspectiva que é crítica e que vai trabalhar focado nas políticas sociais. Se você tem uma perspectiva que é liberal e hoje até neoliberal, a função do Estado ele vai ser simplesmente garantia das liberdades individuais. E não tem nada de regulação. Então, daí que vem toda essa aposta no desmanche das políticas sociais, né? Acho que o grande risco que a gente tem hoje, a gente tem um debate em a saúde é um direito ou ela é um bem de consumo, né?
Com política pública, ela se garante como um direito e como um bem de consumo, ela vai se transformando cada vez mais em algo que é seletivo. Quer dizer, nós vamos voltar a ter toda uma situação onde a população ela vai estar sendo mal assistida mesmo. Então, diferente do que discutir o quanto se dá de subsídio, por exemplo, para o agronegócio, para os grandes setores financeiros desse país, a gente discute hoje a questão do congelamento dos recursos públicos, somado com uma proposta de reforma da Previdência e de mudanças de modelo da educação e da saúde. E de uma forma muito rápida e truculenta, violenta. Nós tínhamos no Brasil, assim como em outros países também, uma história absurda, uma história triste, uma história de quebra de direitos no cuidado às pessoas com transtorno psíquico mais grave, né, chamados loucos. Durante muitos anos, a única opção colocada no Brasil para cuidar dessas pessoas eram os manicômios, hospícios, hospital psiquiátrico, é tudo a mesma coisa, né, que eram depósitos humanos, onde as pessoas ficavam ali deixadas por 20, 25, 30 anos. Às vezes tinham ido ali, como casos reais que eu conheço, porque se perdeu da mãe numa festa religiosa em São Paulo, e aí como tinha alguma questão, considerada alguma questão mental, a polícia leva para o manicômio e fica 26 anos no manicômio por causa disso, né? E aí quando a gente vai retirá-los depois, são pessoas que deixaram 26 anos da sua vida dentro dos manicômios, um espaço que rouba não só a liberdade, mas rouba a capacidade de se relacionar, o direito de ir e vir nas cidades, o direito de escolher relações afetivas, o direito de se alimentar. Nós temos uma rede potente hoje de cuidado em saúde mental aberta. Nós já fechamos milhares de leitos de pessoas que eram moradoras de hospital psiquiátrico, de manicômio, só porque tinham um sofrimento psíquico e moravam naquele lugar, né? Isso é um absurdo. Nós ainda temos milhares de pessoas que temos que retirar dos manicômios para que possam morar em liberdade. E essa é uma área que o atual governo escolheu para fazer um grande golpe. Por trás de todo hospital psiquiátrico, mesmo aquele que não tem maus tratos, que não queima as pessoas, que não tranca na cela forte, por trás de todo hospital psiquiátrico há um projeto normalizador, que é um projeto moral que diz quem são os sujeitos que podem existir e como eles podem existir, e quem são os sujeitos que não podem existir e como eles não podem existir. Assim como por trás da política de abstinência, né, afirmada na política sobre drogas hoje, tem o mesmo pressuposto. Tem o pressuposto de que existe uma humanidade livre do uso de drogas. Isso é uma mentira. Nunca existiu humanidade livre do uso de substâncias. A questão é como se dá esse uso, como a gente cuida desse uso, como a gente cuida dos impactos, das necessidades de saúde resultantes, né, desse uso. Recentemente, com a aprovação de uma lei no Senado, uma proposta de lei no Senado, inclusive as pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas poderão ser internadas compulsoriamente se a gente pegar no telefone e dizer que aquela pessoa está num estado X. Ninguém vai na festa rave que custou R$1.000 para entrar fazer internação compulsória, como se lá não tivesse um uso importante de substâncias. Essa não é uma questão partidária. Todos os governos, desde a Constituição, vinham trabalhando na perspectiva de tirar os manicômios como espaço de cuidado e construir uma rede aberta de cuidados na saúde mental. E agora nós temos os manicômios, os hospícios, de volta ao centro do cuidado na saúde mental, junto com as comunidades terapêuticas, invertendo fortemente o processo de cuidado e o sistema de cuidado que a gente vinha construindo nesses 30 anos. Isso é um retrocesso e nós não deixaremos que eles consigam desmanchar a rede de cuidados aberta em saúde mental e álcool e drogas. Para cada população vulnerável desse país, ou
para cada população onde a gente tem uma dívida histórica, o SUS pensou e aprofundou uma política de saúde. Uma das coisas que agora mais querem aniquilar é tirar essa beleza dessa diversidade e voltar a querer que a gente seja tudo atendido num hospital muito branquinho, muito bonitinho, mas onde você não tem voz, onde você obedece, onde você consome, e sem possibilidade de refletir, se apropriar da sua saúde, da sua cidadania e do seu projeto de vida. Esse ataque à democracia é algo a que a psicologia deve se contrapor, e deve se contrapor porque a gente tem um princípio ético da nossa profissão, que é a defesa dos direitos humanos, a defesa da igualdade, que é o compromisso com a igualdade, o compromisso com uma sociedade justa e igualitária. É importante que a gente fortaleça a participação popular e outras formas de participação, que é diferente lá da década de 70, 80, a gente não tinha nem internet, né? Então que a gente consiga se organizar em frentes que já existem, em frentes, movimentos sociais, o sistema conselho, sindicatos, o movimento estudantil, outros movimentos sociais importantíssimos, o movimento negro, o movimento LGBT, tem entendeu, um papel fundamental nessa resistência. A gente precisa disputar a Constituição Federal de 88, letra por letra, artigo por artigo, porque ela é fruto dessa luta pela redemocratização do país e ela que está em disputa, ela está sendo desconstruída neste momento. Nós temos no Brasil um ator social que tem se colocado muito fortemente na defesa dos direitos sociais, que é o sistema conselhos, que são os conselhos regionais de psicologia, o Conselho Federal de Psicologia. Eu tenho muito orgulho como psicóloga de ver que nos últimos anos os conselhos de psicologia têm sido fundamentais na defesa intransigente dos direitos, na defesa intransigente do acesso de cada brasileiro às políticas públicas, a políticas públicas qualificadas, a sistemas universais de direitos. E isso faz com que a psicologia, não só na atuação de cada psicóloga e cada psicólogo, mas fortemente na atuação das suas entidades, seja hoje um forte ator na defesa de um Brasil que possa ser um Brasil que cuide de todos os brasileiros. Boa parcela da nossa categoria participou das lutas, desde lá da psicologia comunitária, participou das lutas pelo SUS, da luta pelos direitos, dos movimentos de saúde, sempre nessa perspectiva da promoção da saúde, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, do atendimento pleno em saúde, da participação da população na discussão e no atendimento, na efetivação da política de saúde. Então, o CRP sempre teve uma posição a favor do SUS, da saúde como direito, continua tendo e sempre teve um papel, eu acho, importante para organizar a nossa categoria nessa perspectiva, né? Então, posicionamentos muito importantes em vários momentos e, atualmente, de novo, né, frente aí às ameaças que a gente vê para as políticas sociais e para o próprio SUS, a gente pode dizer que o CRP tem uma posição firme de defesa do SUS. É importante a gente resgatar um pouco essa ideia de que o SUS é uma conquista de movimento social, uma conquista da população e é fundamentalmente algo que a gente tem que defender como essencial para a garantia desse direito à saúde. Neste momento, as privatizações têm sido o grande desafio da permanência do SUS. Entendendo hoje um sistema único de saúde que universaliza e garante para que todas as pessoas tenham acesso, é um dos desafios que temos vividos neste momento. Né? A lógica das privatizações, a lógica da comercialização de tudo, em especial a comercialização da saúde. Esse tem sido o mote de defesa do sistema conselhos, tem sido o mote de defesa do CRP São Paulo e temos produzido materiais de referência, debates, outros materiais de orientação, principalmente para mostrar à sociedade e às psicólogas e psicólogos a importância da manutenção do Sistema Único de Saúde. Então, no SUS, muitas vezes as dificuldades são apresentadas como ineficiência, impossibilidade, mas na verdade é a disputa de modelos, né, um modelo público, um modelo privado, que atravessa muitas vezes, né, as situações e impõe dificuldades ao SUS. Apesar disso, a gente tem
um SUS que deu certo, que dá certo, né? Um SUS que se instalou no Brasil inteiro, que está em todos os municípios, uma lógica dos níveis de complexidade que foi se impondo, porque era realmente uma lógica muito mais efetiva em termos de atendimento à população e de garantia de saúde. Para os psicólogos, a gente sempre fica muito próximo das populações mais vulneráveis, né? Os privados de liberdade, as indígenas, a LGBT, aí acho que acaba mais por ser psicólogo. E eu gosto muito dessa possibilidade da minha profissão, de poder falar, não, eu sei lidar com o diferente. Pode mandar para mim que é comigo mesma, pode mandar que eu quero muito essas pessoas dentro do SUS. Eu gostaria de dizer isso para quem está assistindo, que você quer vir para a política pública, tem que gostar, tem que pensar sobre isso e tem que ter coerência no fazer. Diante dessa precariedade de outras políticas, diante do subfinanciamento do SUS, o que a gente produziu de presença de profissionais da área da saúde nos territórios e de mudança de condições de saúde da população, que incidiram sobre as condições de vida da população, é uma coisa impressionante e muito bonita, e que faz a gente insistir na aposta no SUS como uma aposta na vida. E isso fala da grandeza desse sistema, da grandeza dessa concepção, do que é ter um sistema universal de saúde, talvez um dos maiores patrimônios que a gente tem na sociedade, no processo de construção da democracia. Bom, com isso, então, vamos encerrando, né, o nosso encontro hoje, deixando essa mensagem, acho que tão consciente, né, de busca e respeito, né, pelas nossas políticas sociais como o SUS e o SUAS. Até a próxima, gente.